Começando mais um cara a cara, agora um duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético em quarto, Fluminense em quinto. Hoje vamos debater ali posição por posição e nomear quem seria o elenco principal, né? O elenco ideal, comparando esses dois grandes times aí, o top 5, acho, do Campeonato Brasileiro. Comigo, Pedro Henrique Carvalho. João Boéria, tudo bem, João? Tudo bem, querido? Prazer estar aqui de novo. Prazer te receber de volta. Leonardo Macáquero, voltando de férias. Sempre um orgulho, sempre um prazer inenarrável participar aqui com vocês nesse debate Atlético Mineiro e Fluminense, dois dos melhores times do Brasil, com certeza. Candidatos a ser campeão. Candidatos sim, a ao título, né? título, E os dois eliminados da Copa do Brasil, que foi uma surpresa, eu acho, o Atlético pelo menos ser eliminado pelo Corinthians. Mas o papo não é a Copa do Brasil. Vamos pro duelo entre essas duas equipes que vai acontecer no Raulino de Oliveira, não vai acontecer no Maracanã por conta do gramado. A gente já começa com Fábio e Everson. Fábio, 42 anos, Everson, um grande goleiro que às vezes falha. Pra quem vai ser o voto, João? Cara, assim, o Everson é um grande goleiro, o Fábio é um grande goleiro, mas o Fábio é mais goleiro. O Fábio tem mais experiência, tá num momento melhor. O Fábio tá pegando muita coisa no Fluminense, né? Top 3 goleiros do Brasil pra você? Top 1. Top 1? Top 2, vamos lá, top 2. Mas pra Atrás mim, do Everton. Atrás do Everton, claro que já tá consolidado há um tempo, tá na seleção brasileira, enfim. Mas o Fábio é um grande goleiro, pra mim, Fábio. 1-0 Fábio. Fala, Leão. Fico com o João nesse voto, vou no Fábio também. Acho que se a gente analisar sobre dois aspectos aí, primeiro que eu acho que o Everson com os pés é muito bom goleiro, é um cara diferenciado, mas a gente está analisando justamente o goleiro, aquele que defende. E o Fábio defende muito mais que o Everson, é muito mais seguro, vive um momento melhor, Fábio, goleiro do Fluminense. É isso, só pra você entender, eu vou ter o voto de Minerva, cada um vai votar em quem preferir, mas a gente vai levar em consideração também a fase atual do jogador, porque se a gente for comparar a carreira do Fábio e a carreira do Everson, desculpa Everson, mas o Fábio tem, o que ele tem de carreira não tem nem de idade vivo, né? Então, vamos lá para a segunda posição, 1-0 Fluminense por enquanto, Fábio levou os 2 votos, Samuel Xavier ou Mariano. Eu acho que esse aqui pode dividir um pouco mais as opiniões. Fala, Léo. Eu voto no Mariano, né? Eu acho um jogador muito experiente, importantíssimo para o Atlético Mineiro. Tem experiência na Europa, é um cara que sabe cadenciar bem o jogo. Acho que às vezes... Você não acha que o Samuel Xavier vive um momento melhor? Não. Acho que o Samuel, até a lesão, estava muito bem. Depois da lesão, ele vem, né, algumas partidas não tão seguras assim. Então hoje eu voto no Mariano. Pois bem, 1-0 Mariano, Joãozinho. Porra, Mariano contigo. que já foi no Fluminense, né? Tô contigo, tô com ele no largo, História assim, por história, Mariano. História por história, o Mariano já Tem jogou muita, no Fluminense, estava em 2010, campeão brasileiro com o tricolor das Laranjeiras, mas eu acho que eles estão num momento parecido, sabe? Não estão muito diferentes no Campeonato Brasileiro, mas o Mariano é mais jogador. Se a gente falou que o Fábio é mais goleiro que o Everson, o Mariano é mais jogador que o Samuel Xavier. Então tá, por enquanto, 1-1. Fábio levou pro Fluminense, Mariano leva pro Atlético, terceira posição. Felipe Melo teve lesão, não vai jogar. Fluminense não tem o Manuel porque tomou uma suspensão da Conmebol, né, por uma suspeita de doping no jogo contra o River Plate na Libertadores. Suspensão indeterminada. Indeterminado, vai ainda. ser julgado ainda no dia 28 desse mês. Então, David Braz deve ser o substituto se o Fernando Diniz não utilizar o André. E aí a gente compara o David Braz com o Gemerson, zagueiro que já viveu um ótimo momento no Atlético e hoje tem uns altos e baixos, às vezes compromete ou não. Pra quem vai ser o voto, João? Eu tô com o Gemerson porque o David Braz tá numa fase muito difícil no Fluminense. Mas esse duelo é difícil. É difícil porque os dois são bons zagueiros. Só que o David Braz, ele tá na reserva há um tempo no Fluminense, ele Parece é um pouco mais lento, tem mais idade. Então, no momento atual, eu fico com o Gemerson. 1-0 Gemerson. Eu acho que o titular merece o voto, né? O Gemerson. Por mais que não esteja no auge do Perfeito Gemerson... o seu critério. O David Braz é reserva do Fluminense e é reserva do reserva. Então, Gemerson, meu voto. Então vocês estão facilitando demais a minha vida. 2-1. Mas vai chegar teu momento, eu acho. Vai chegar. No pior momento vai chegar pra você. Na hora que a batata ficar quente, ela vai cair no meu colo. Vamos pro segundo zagueiro. 2-1 Galo por enquanto. 2-1 Galo por enquanto. Acho que vai ficar fácil essa daqui. Nino ou Nunes? Nino. Nino é zagueiro de seleção brasileira, né? É isso. Zagueiro de seleção brasileira. Teve uma lesão também que tirou ele dessa primeira data FIFA do ano, né? Apesar de, no jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil, eu ter achado ele num nível bem abaixo. Só que um jogo mal no ano, acho que é pouca coisa pra gente levar em consideração. Então, não comprometeu, né, de certa forma. Acho que avaliar o ano do Nino é um ano muito bom, né? Não à toa tá na seleção brasileira, meu voto é no Nino. 1-0 Nino, fala, João. Assim como outros jogadores do Fluminense que têm ficado mais nervosos recentemente,
como o André, volante que está na seleção, o Nino também tem me passado essa perspectiva durante os jogos do Fluminense. De sentir a pressão. De sentir a pressão pelo momento do Fluminense, que começou muito bem, agora caiu um pouquinho, está tentando voltar. É a pressão de manter um nível muito elevado, né? De um time que está jogando muita bola. Normal, né? também, Parte, né? Durante a temporada parte. vai ter oscilar, seus altos e baixos. Mas fico com o Nino. Fica com o Nino? Fico com o Nino. 2-2 então, tudo empatado. Por enquanto minha vida tá muito tranquila. Vamos pro meio campo? Vamos pro meio campo, não. Lateral Como é que eu esquerdo. vou esquecer essa Tá lateral faltando esquerda um, de tá peso? faltando um. Essa é de peso Marcelo e Guilherme Arana. Os dois jogadores que são ótimos atletas. Marcelo a gente não precisa ficar aqui falando. Arana tava vivendo um ótimo nível até a lesão. E eles estão voltando agora. Marcelo já treinou na segunda, na terça. Pode voltar para esse jogo. Para quem vai ser o voto, João? Tava pensando aqui, Ah. quando você começou a falar que os dois estão voltando agora, eu quase mudei o meu voto. Porque eles estão voltando agora de lesão, então estão quase 6 por meia dúzia. Isso. Mas eu acho que o momento do Arana é melhor. É. Eu acho que ainda é melhor. O impacto, você acha que o Arana impacta mais no jogo do que o Marcelo? Então, aí a gente já tá vendo por outra perspectiva. Eu acho que a volta do Marcelo pro time do Fluminense hoje é fundamental pro Fluminense tentar retomar o caminho das vitórias. Mas No de restante da momento, temporada, né? eu fico com o Arana. De momento. A carreira do Marcelo a gente não discute. Mas de momento eu fico com o Arana. 1-0 Arana. PHC, é certo da volta do Marcelo? Então, ele treinou na segunda e na terça, do mesmo jeito do Nino. Ele foi poupado no jogo da Libertadores, porque ainda não tinha condição, e o que tudo indica é que o retorno dele, se não for agora contra o Atlético, vai ser contra o Bahia no próximo final de semana. É muito difícil a gente falar do Arana. O Arana tá há muito tempo sem jogar, né? Sim. Ele ficou muito tempo sem Voltou, jogar. se eu Perdeu não me uma Copa do engano, Mundo. contra o Alianza Lima. Pela Libertadores. São poucos jogos, né? Ele ficou muito tempo de fora. E o Marcelo, quando jogou pelo Fluminense, foi fundamental. Se o Arana disputasse com o Guga, eu votaria no Arana. Tava mais fácil, né? Mas como ele vai disputar com o Marcelo, eu voto no Marcelo e deixo você resolver o problema. Ah, chegou a minha hora. Tu achou que tu ia escapar Pô, de tava ficar em muito cima fácil. do muro? Mas assim, vou no mesmo critério do Léo. Acho que, mesmo pelos dois estarem voltando, eu acho que se a gente fosse analisar por uma temporada, eu acredito que se tivesse sequência, o Arana seria mais importante do que o Marcelo, até pela mesclagem, né? Pela rotatividade que o Diniz dá pro Marcelo. Não joga 90 minutos, não chegou a jogar 90 minutos em nenhuma das partidas. Eu votaria facilmente no Arana, mas como os dois estão voltando nas mesmas tentar mudar seu condições... voto? Posso tentar mudar seu voto? Tente. No Marcelo, você confia no... Por exemplo, o Marcelo está se recuperando alguns jogos, algumas semanas, o Arana está se recuperando um período de maior. tempo maior. Quem chega mais preparado Pra esse? para isso, o Arana ou o Marcelo? Eu acho Essa o é a minha Marcelo, dúvida. porque o Marcelo tava jogando... Né, se você for olhar 3 meses atrás, o Marcelo tem mais jogos do que o Arana. Então, querendo ou não, ele tem um pouco mais de ritmo, mesmo sabendo que ele não vai durar os 90 minutos. Por isso, 2-1 Marcelo. Então, Fábio... Só pra complementar, o banco do Atlético Mineiro, se não jogar o Arana, joga o Rubens. Se não que também jogar, tá jogando... se não jogar o Marcelo, joga o Guga. E aí, né, é bem diferente, né? Pô, nesse caso, o Marcelo E faz o Guga muito deve mais entrar falta. no segundo tempo, né? Também Sim. tem isso. O Marcelo não joga 90 minutos. Então, Marcelo, Marcelo. 2-1 Marcelo. 3-2, né? 3-2 por enquanto. Vai vencendo ainda o Atlético, ó. 1-0 Fábio, Mariano. Vencendo o Fluminense. Isso, 1-0 Fábio. A nossa Gêmeos, contagem Fábio, não vai... Mariano, Gemerson, Nino e Marcelo. Isso. Fluminense Vocês têm a 3-2. memória melhor do que eu e eu tô com tudo anotado aqui, Isso. tá? No meio-campo, chegamos enfim ao meio-campo. O André, jogador de seleção brasileira, jogou contra a Senegal, entrou ali no finzinho do segundo tempo. O Brasil perdeu por 4-2. Isso aí a gente nem fala, né? Pra não passar raiva. Eu acho que a gente tinha que falar no próximo debate nosso. Né? A gente Podemos. tem que falar no Ficar próximo esperando o debate. Ancelotti é brincadeira, É brincadeira, né? cara. 5 títulos brincadeira. mundiais e ficar esperando o brincadeira. técnico. Tá, vamos lá. Vamos fingir que isso A gente não a gente deixa pra uma aconteceu. próxima. André ou Bataglia? Léo. André. Essa vai ser Não dá- fácil não também, dá não vai pra chegar nem discutir. nesse debate. É um bom jogador, Batalha, indiscutível. Também mas acho. o André, meu amigo, é craque, né? Seleção brasileira, André. O André. Mas o André, assim, eu tenho falado isso algumas vezes informalmente, assim como a gente fala em off aqui no jargão jornalístico. Na resenha. Ele tem ficado mais nervoso nos últimos jogos. E eu não sei. Não sei Você acha que pode comprometer em algum acho momento? que em algum momento pode comprometer se ele continuar assim. Eu não sinto que o Mas André... tô com o André ainda. Eu não sinto que o André Tô é com o jogador André. que compromete igual o próximo da lista. 2-0 André em cima do Batalha, que mudou o esquema tático do Atlético. É um jogador que fortaleceu muito o sistema defensivo do Atlético. Martinelli ou Zaratio? Aí a gente entra no ponto do jogador que compromete,
que joga, entra, mas parece que quando vai engrenar, que ganha ali um apelo da torcida, não desempenha. Martinelli, pra quem vai ser o voto, João? Vai pro Zarate. Porque, assim, Sem pensar você duas sabe, vezes? Como tricolor, que você sabe que eu sou, Sei. eu tenho uma pulga atrás da orelha ainda com o Martinelli. Acho ele um excelente jogador, tem muito futuro, mas isso todo mundo fala há 3 anos. E ele Não ainda pode ficar despontou- nessa eterna promessa, aí né? É difícil, eu fico com o Zarate. Já tá ali com seu... Se eu não me engano, o Martinelli tem 21, tá pra Já deve vai estar na fazer terceira 22. ou quarta temporada no time principal Já do é Fluminense. pra engrenar. Titular, assim, jogando mais, já deve ter uns 2 anos ou mais. Eu fico com o Zarate Não dá pra ficar pensando muito mais do que ele pode... Do que ele ainda tem que mostrar, né? Fala, Léo. Zaracho. Acho o Martinelli um jogador que não passa confiança, não passa segurança ao torcedor. E eu vou fazer uma análise rapidinha pro torcedor tricolor lembrar. O Fluminense começa o ano não jogando tão bem com o Martinelli entre os titulares. Inclusive, perde pro Volta Redonda na primeira fase do Campeonato Estadual. Sim. Quando o Alexander sai da lateral e vai pro meio-campo, o Fluminense muda. E ele muda justamente na vaga do Martinelli. O Alexander entra na vaga do Martinelli. Que se machucou de novo, vai ficar de fora. Pois é, então não tem como. Assim, eu não acho um jogador que passa segurança nem pro torcedor e nem mesmo pro próprio Diniz. Acho que nessa daí o Zaracho leva com facilidade. Ó, vou te falar, esse time aqui que a gente tá montando tá ficando legal, hein? Fábio, Mariano, Gemerson, Nino, Marcelo, André e Zarate. O Zarate chegando bem na frente. E acho que a grande decepção do torcedor tricolor pra esse jogo é que o John Arias não vai jogar. A Colômbia venceu a Alemanha por 2-0 nessa data FIFA, amistoso. Ele jogou 90 minutos, não deve ter tempo pra chegar em Volta Redonda e jogar. Lima é o substituto pra posição. Ele contra o Paulinho, que voltou do futebol lá de fora, né? Tava na Europa, jogando muita bola, comendo a bola na Libertadores da América. Léo, pra quem vai ser o voto? Acho que tá fácil também, né? Ficou fácil por não ser o Arias, né? Se fosse o Arias, o debate era muito bom. Era muito Chama bom. até quem tá assistindo a gente. Se fosse o Arias, seu voto seria no John Arias ou no Paulinho? No Paulinho. Eu acho que é uma boa disputa. Hoje meu voto é no Paulinho, tá? Paulinho tem uma média de quase 1 gol a cada 2 partidas, né? Uma coisa espetacular. Ele, importantíssimo pro Atlético Mineiro. Um jogador que surgiu muito bem no Vasco, né? Que vive uma fase ótima. Paulinho. E você, João? Eu acho que nesse time que a gente tá montando não tem como o Paulinho ficar de fora. Não tem como, né? Isso, Ainda né? mais Tem que comparando achar um com o lugar Lima. O Fluminense perde muito sem o Arias. Muito. Não Muito. tem banco, né? Não tem banco, perde muito, então fico com o Paulinho. Principal jogador, um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Tem Impressionante. essa discussão também. Quem é mais importante pro Fluminense? O Arias ou o Cano? O Arias ou o Ganso? Ele O Arias tá sempre no... Tá sempre o Arias. É isso. Mas eu fico com o Paulinho. Então, Paulinho venceu 2-0. Paulinho, chegamos à mente pensante no meio-campo. Paulo Henrique Ganso ou Patrick. Olha só, calma, tá? Sei que você tá com a gente. É porque o Atlético Mineiro tá passando por uma reformulação. O Filipão não ia ser mais técnico. Tava na parte da coletiva. E aí voltou a treinar, né? Depois de uma proposta milionária do Atlético. A gente não sabe quem vai ser exatamente o time que vai a campo. Mas o Filipão também não vai estar na beira do gramado. Vai ser a comissão técnica que vai ficar ali. Importante deixar claro que a gente leva em consideração as últimas escalações. Exatamente. Né? E o Patrick, do Atlético, vem aparecendo em todas as últimas escalações. Tem o Edenilson no banco, o Otávio, esqueci o nome daquele menino, Gomes, Igor Gomes, que era do... Vem jogando muito na Libertadores. Mas o que a gente acha que pode acontecer é o Patrick contra o Paulo Henrique Ganso. João, voto fácil? Ou você precisa pensar? Vou te dar uns 5 segundinhos de tempo. Acabou já os 5 segundinhos? Cara, eu voto no Ganso, mas assim, o Patrick, inclusive, o Fluminense já quis o Patrick algumas vezes. É um excelente jogador. Concordo. Jogou muita bola no Inter, se eu não me engano, ele estava no Sport antes. E no São Paulo, ele já jogou no São Paulo. Se eu não me engano, ele jogou no Inter também. Isso, Inter, São Paulo. E agora no Atlético Mineiro é um dos principais jogadores também. Mas na função de pensante, como você abriu, o Ganso, pra mim, não tem discussão nisso. Acho que ninguém acha, né? E você, Léo? O torcedor do Fluminense que um dia imaginou que o Patrick poderia vestir a camisa tricolor, o Patrick do Inter, não o Patrick do São Paulo, nem mesmo o Patrick do Atlético Mineiro até aqui. Isso. Então, Paulo Henrique Ganso. Acho que nessa disputa aí, o momento... Caiu muito o Patrick, né? Nos últimos É porque também, aquele negócio que a gente começou falando, no nível muito alto que ele tava, Sim, é é difícil manter, né? Principalmente quando você muda de clube, né? Ele
passou algumas temporadas no Internacional, então já estava acostumado com o elenco, com a forma de jogar. Quando ele chega no São Patrick, Paulo, já vem a camisa vermelha com certeza. na cabeça. Hoje é o Paulo Paulo Henrique Henrique Ganso. Ganso. Meu voto também seria do Ganso. 3-0 Ganso, vou colocar assim. Chegamos já nessa parte final. Ponta. Keno voltou, jogou um pouquinho contra o Goiás, contra o Pavon, que vem irregular, vem sendo muito utilizado pelo técnico que era o Kudê? Kudê, mas que já foi embora. Foi com Deus. Vou fazer uma piada horrorosa aqui, mas Pavon ou Keno. Acho que tá fácil também pela volta do Keno de lesão, né? Se o Keno tivesse aquele nível de próprio Atlético Mineiro, pode rolar uma lei do ex ou não. Cara, é até difícil fazer a análise desses dois jogadores, né? O Keno ainda não demonstrou o futebol no Fluminense que demonstrou no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Keno é fundamental para esse time do Fluminense. Muita isso, coisa. Você Eu ia roubou falar o meu roteiro. Roubou todos os tricolores que estão vendo aqui. Todo mundo. Tipo assim, cara, nem o torcedor do Fluminense esperava que o Keno fosse tão importante. O torcedor do Fluminense só sentiu a importância dele quando teve a ausência. Quando ele saiu. E assim, é curioso, porque nos outros times, o Keno ele sempre se destacou por ser decisivo, né? Então a gente lembra... Corta pro meio. A gente lembra dele fazendo gol importante pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro. A gente ainda não viu isso no Fluminense, só que ele é importante de uma outra forma. E o Pavon, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Atlético Mineiro bem de pertinho, e eu não acho esse cara que é tão assim, importante. Ele Decisivo, né? Com o próprio Kudê, muitas vezes ele começava no banco de reservas, como já aconteceu no jogo do Botafogo, por exemplo, que a gente transmitiu aqui pela Band News. Eu tava no estádio acompanhando o jogo de perto, ele começou no banco, entrou e não entrou bem. Então, assim, é o que você falou. Se a gente for analisar o momento, o Keno tá há muito tempo fora, né? Então, isso dá um peso pro Pavon. Difícil esse voto. Acho que o retorno do Keno é mais importante pro elenco de modo geral. Se o Pavon não for titular, não vai sentir tanto. Não muda tanto, né? É diferente da situação do Keno. Eu vou votar no Keno. Tá. Eu voto no Pavon. Vota no Pavon, vocês vão deixar esse voto. Pô, esse não, voto. Esse eu voto sabia que era mim. contigo. Esse eu sabia que era contigo. Né? Cara, eu tava sentindo que tu queria responder. Então, eu vou pelo mesmo princípio de, tipo assim, o Keno impacta mais no coletivo. Da mesma forma do Marcelo. Acho que o Marcelo volta e impacta mais o coletivo. Keno volta e impacta mais no coletivo. Por isso, meu voto de Minerva vai ser no Keno. 2-1 pro Keno. Vamos pra última posição. Acho que a principal posição dessas duas equipes é um diálogo que a gente vai trazer pro final do programa. Cano ou Hulk? Pra quem vai ser o voto, João? Eu queria que esse Fluminense Galo fosse há um mês atrás. Porque eu escolheria o Cano. Gol atrás de... Eu escolheria o Cano. Mas, assim, o Hulk, ele tá num momento diferente. Ele tem alguns anos no Galo, segundo ano no Galo, se eu não me engano, terceiro ano no Galo. Acho que ele já tá desde 20. Já tá um bom tempo no Galo. Pelo menos 2 anos. Bom tempo no Galo. Foi campeão em 20. E ele é muito decisivo, assim como o Cano. Mas se a gente tá falando de momento, o Cano, ele decaiu um pouco junto com a queda do Fluminense. Não é que Natural. O Cano jogou menos. Mas como o Fluminense caiu, o Cano também cai. Então eu fico com o Hulk nessa. Eu queria deixar essa na mão do PHC. Achei até que o Joãozinho fosse votar no Cano. Mas eu vejo o Hulk assim... É um Atlético Mineiro com o Hulk e o outro sem o Hulk. O Cano, a gente não teve, digamos, a oportunidade de ver tanto tempo fora, né? Só que, de fato, assim, o momento dele não é tão bom quanto era há um mês e meio, um mês atrás. Acho que se a gente puxar a estatística de as partidas que o Cano não fez gol, o Fluminense ganhou ou não? Acho que é um dado interessante pra gente analisar, né? Vou votar no Hulk hoje. Hulk. Então, vocês me pouparam desse voto. Meu voto seria no Germancano, pelo fator das últimas 2 temporadas. Mas fechamos, então, com o Hulk. Por último, mas não menos importante, técnicos. Acho que a gente não vai ter muita discussão. Para esse jogo, o Filipão ainda não vai para a beira do gramado, não teve tempo de ter contato com o elenco do Galo. Contra o Fernando Diniz. Não tem nem como a gente analisar muito o trabalho do Filipão. Para quem vai ser o voto, Léo? Não tem fazer, né, o Fernando Diniz, pelo ano, né, pela forma como o Fluminense joga, pelos resultados, por mais que nos últimos momentos não viveu uma grande fase e tudo mais, mas perdeu muitos jogadores, lesão e tudo mais. Vou votar no Diniz, mas com uma ressalva que o Filipão fazia um baita trabalho no Atlético Paranaense, né? E agora vai ter um elenco. A gente não pode analisar o Filipão no Atlético Mineiro. A gente tem que levar em consideração o Atlético Paranaense. E o histórico dele, né? Nesse se a gente caso... for levar esse histórico, o cara é campeão do mundo. É. Mas enfim, difícil. hoje é Fernando Diniz.
Eu torço muito pelo Filipão, cara. Torço muito pelo Filipão. Acho que ele merece, depois do trabalho que ele fez no Atlético, depois daquela Copa do Mundo de 14. Mas ele tinha se aposentado, né? Assim, eu acho que ele volta muito entusiasmado a tentar fazer desse Galo um time campeão. Mas com esse time, Com o elenco que tem, um salário... Mas como ele tá há um tempo sem treinar à beira do campo, claro que no Atlético Paranaense a gente sabe que por fora ele também ajudava, mas eu fico com o Diniz pelo momento. Então, Diniz pelo momento. Diniz também. Diniz pelo momento. Eu também voto no Diniz, mas espero que... Eu acho que o Filipão vai conseguir alguma coisa. Anotem, cortem isso aí, porque eu acho que o Filipão vai conseguir algum títulozinho que ninguém esperava no ano Atlético de volta. Bom, por último, qual é o seu palpite pra esse... Ah, peraí, né? Vamos fazer o trabalho direito? Fábio no gol. Fechamos a seleção, então, assim. Fábio no gol, Mariano na lateral direita, na zaga Gemerson e Nino. Lateral esquerda, Marcelo. Meio campo, André, Zarate, Paulinho e Ganso. Que meio campo invejável. No ataque, Keno e Hulk. Keno que era do Galo também. Que também era do Galo. Então, assim, ficou um bom time. Qual é o seu palpite pra esse jogo? Primeiro jogo é? Primeiro jogo é em Volta Redonda agora. Volta Redonda, né? Primeiro jogo não, é um jogo só. É, né? Mas tem um retorno, né? Do O Brasil. retorno é no... 2x1 Fluminense. 2x1 Fluminense. Vitória magra. Fala, João. 3x1 Galo. 3x1 Galo? 3x1 Galo. Cara, eu acho que o Galo vence esse jogo. Se fosse no Maracanã, talvez eu acho que a torcida ali chegando um pouco mais, o Fluminense poderia levar a vitória, mas eu acho que o Galo vence por 2x0. Bom, fechamos então. Por último, mas não menos importante, queria saber de vocês dois, qual o jogador que vocês acham que é indispensável no elenco do Fluminense e no elenco do Galo? Léo, rapidinho, bate e volta. Indispensável no Fluminense? Isso. Marcelo. Indispensável no Galo. Hulk. Hulk. Você, Os João. que vão jogar, né? Dos que vão jogar. Ganso. Ganso no Ganso Fluminense. No Fluminense e no Galo Hulk, não tem como. No Galo, Hulk. Então, unânime o Hulk no Galo. No Fluminense, eu vou no Ganso também, porque o Fluminense é outro time com Paulo Henrique e Ganso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e também deixe seu comentário. O que você mudaria dessa seleção que a gente elegeu aqui? Eu acho que você vai com a gente, porque a gente montou uma bela de uma seleção para poupar aqui o palavreado. Espero que você tenha gostado. Sou Pedro Henrique Carvalho. Conto com você na próxima. Valeu. Falou.